Bem-vindos ao Espaço Estudo. Continuaremos a solução e interpretação da prova de Física 1. Matéria para calouros das universidades, dos cursos de exatas das universidades federais. No caso aqui foi uma prova do Instituto Federal de Goiás que nós pegamos. Não se esqueça, Círculo Virtuoso do YouTube, curtir, inscrever-se, notificações ativadas e compartilhar. Aqui eu tenho uma marca de fita adesiva e aqui eu tenho um desenho técnico que foi fornecido nessa prova, observando que isso aqui é o rolo de papelão que tem um raio interno de 40 milímetros. Aqui nós temos a fita adesiva enrolada, totaliza 6 milímetros de espessura. E a altura desse rolo é de 48 milímetros, tá? Isso aqui vai ser necessário para a solução de... Aqui são duas questões que vão ser trabalhadas. A segunda questão vai precisar desses dados colocados nesse simples desenho técnico aqui, né? Esse esquema, né, que está aqui colocado. Bom, por que eu coloquei problema de Fermi? Porque a segunda questão tratada é um problema do tipo problema de Fermi. O outro é sobre nanotecnologia. E por que repertório interdisciplinar? Eu deixei essas duas questões juntas porque elas não são questões do tipo caiu uma igual na lista de exercícios e na prova foi colocada uma igual. Tá? Não é uma questão, não são questões que você tenha uma receita de bolo. Você tem um algoritmo que você pega, faz sempre aquela receita de bolo e acha a solução. Por exemplo, fórmula de Bhaskara, né, para resolver a equação de segundo grau. Aquilo ali é uma receita de bolo que funciona. Aqui você não vai ter. Você vai precisar ter um repertório. O que significa repertório? É o seu conhecimento prévio. Ele tem que ser interdisciplinar, como nós vamos ver. Na tela seguinte, o que eu fiz? Eu expliquei aqui. Eu peguei a explicação da Wikipédia, tá, sobre o problema de Fermi. E eu destaquei que ele é um problema de estimação. Tá? Você vai estimar coisas que a princípio podem parecer impossíveis de serem calculadas, mas fazendo algumas suposições justificadas com bom senso e com algum conhecimento de matemática, de física, de química, de biologia, etc. Tá? Daí o repertório interdisciplinar é aquilo que você traz do seu ensino fundamental ou do seu ensino médio, ok? Então, quanto melhor for a sua preparação, a sua cultura geral, tá? Ou seja, o seu repertório, maiores serão as suas chances de resolver problemas de Fermi, tá? Bom, por isso que fala aqui, ó, da riqueza das suas considerações, ok? E um certo senso científico que você irá desenvolvendo. Eu acredito que essa prova é o seu primeiro passo para desenvolver um senso desses, ok? Bom, você vai sempre simplificar, você vai criar um modelo para você resolver o problema de uma forma mais simples, ok? Na Wikipédia você vai ver diversos exemplos históricos dos problemas de Fermi que foram estudados e resolvidos. Eu gostei muito dessa colocação aqui. Os problemas de Fermi, as soluções, são mais do que simples palpite. Não é um palpite qualquer, é uma coisa mais sofisticada, melhor embasada. Porém, não é algo preciso, tá? Não é algo extremamente preciso, porque você não tem acesso a todas as informações. Por exemplo, para você estimar quantos fios de cabelo há na cabeça de uma pessoa. Para ser preciso, você tem que arrancar um por um e contar. Não dá para fazer isso. Então você vai fazer uma estimativa, uma aproximação. Tá? Isso que eu citei do cabelo é uma das questões do livro do professor Moisés Nussensweit, capítulo 1, que eu apresentarei o link no final com 18 problemas de Fermi resolvidos, ok? Bom, a quinta questão, que vale meio ponto, aqui, ó, meio pontinho, ela é muito simples, porque é só você ler um texto e a pergunta é: qual é o significado da palavra nanotecnologia? Até por semântica você resolveria, porque você já sabe o que é o prefixo nano e você sabe o que é tecnologia. Então você poderia dar uma enchida de linguiça e escrever alguma coisa, né, em relação ao que significa nano, mais o que significa tecnologia. Isto é muito parecido, é bem similar, equivalente a fazer uma redação,
né? Uma redação cai um tema e você tem que discorrer sobre o tema falando o que você sabe sobre ele, tá? Então aqui eu coloquei a questão e a própria solução que foi apresentada na prova e que recebeu ok, para você ter uma ideia de como é que você redige a resposta a uma questão desse tipo, tá? E caso você se interesse pelo assunto nanotecnologia, fica aqui uma sugestão da minha biblioteca, né, sobre a nanotecnologia, tá? Isso aqui é da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo, ok? Essa edição aqui, o Mundo Nanométrico, Henrique M. Thomaz. Bom, agora vamos para a cereja do bolo. Por que cereja do bolo? Porque isso aqui vale 3 pontos na prova, tá? Eu acho que eu tinha colocado isso aqui em algum lugar. Vamos lá. Este problema de Fermi que foi colocado na prova vale 3 pontos. Então ele é muito importante pelo seu valor. Esse aqui é importante porque ele é rápido. Você não tem nem que fazer conta. Então você, quando der uma lida na prova, encontrou um desses, já faz logo. Faz logo, se livra desse cara, aproveita o tempo, porque essa é uma prova longa. A gestão do tempo é muito importante aqui, tá? Então vamos lá. Você já deve ter lido aí, parado o vídeo e lido o problema. Então vamos pensar na solução difícil. A solução difícil seria você abrir o rolo de fita, pegar um metro, uma trena, uma fita métrica e ir medindo qual o comprimento que você vai encontrar. Daria um trabalho danado. Você também poderia fazer um cálculo sofisticado para você calcular o comprimento de uma espiral, né? Também seria um cálculo um pouquinho complicado. Temos que fazer uma coisa mais simples. Então, o que foi optado fazer aqui? E deu certo, foi aceito, recebeu o ok, o ponto foi dado para quem respondeu. De início, é dado isto aqui, tá? Ó, é dada a forma de um cilindro reto de base circular, a área que não, na nossa estimativa aqui, a área não interessa, e o volume, que é o que interessa. Então, qual foi o objetivo aqui? O objetivo foi modelar como cilindro. Então a quantidade de fita adesiva é algo que está em um cilindro, tá? Cuja face interna está aqui e cuja face externa está aqui. Tudo isso aqui é fita adesiva, ok? Então temos que calcular o volume desse cilindro vazado. E o que é esse cilindro vazado? É um cilindro maior, é o volume dele, menos o volume de um cilindro menor que foi retirado daqui, ó. Ele foi retirado dali. Então, aqui nós temos um volume de fita adesiva nesse rolo. Se eu calcular o volume de 1 metro de fita adesiva, basta eu dividir o volume desse cilindro vazado pelo volume equivalente a 1 metro de fita, que nós teremos comprimento da fita nesse rolo. E é justamente o que foi feito aqui, ó. Utilizando essa fórmula πr2h, calculamos aqui o volume, né? Pegamos aqui os dados do cilindro maior. O cilindro maior tem esse raio. Como aqui fala em milímetros e aqui fala em metros, observe que as duas medidas têm 2 algarismos significativos. Tenha sempre atenção a isso. Então, nós vamos ter que escolher. Ou vamos trabalhar com milímetro ou vamos trabalhar com metro. Então, obviamente, passemos tudo para metro, que é a unidade do sistema internacional. Então, 46 milímetros, né, são 46 vezes 10 a menos 3 do metro, né? E a altura, 48 milímetros, 4,6 vezes 10 a menos 3 do metro e 4,8 vezes 10 a menos 3 do metro. Caramba, estou enxergando mal aqui e deixando de prestar atenção. Não tem vírgula nenhuma. 46 vezes 10 a menos 3, 48 vezes 10 a menos 3, já que são milímetros. Então, 48 milímetros, tá? Vírgula nenhuma aqui não. Bom, cilindro menor. O raio, 40, é o raio interno, que você vê aqui, ó, raio interno, que dá 40 vezes 10 a menos 3 do metro. A altura é a mesma. A altura é a mesma, tanto para o interno quanto para o externo, tá? Mesma altura. Interno e externo. Mesma altura. Ok?
ok? 48 milímetros, que dá 48 vezes 10 menos 3 do metro, ó. Ok, então nós já temos as medidas do cilindro maior e do cilindro menor. Aí vamos calcular o volume de 1 metro de fita. Ó. O volume são 3 dimensões, né? Comprimento, largura e altura. Então nós temos aqui, ó, 1 metro de comprimento. A largura, 48 vezes 10 a menos 3, que é essa largura aqui. E a espessura dela, que é 0,17 milímetros, como foi dado aqui, 0,17 vezes 10 a menos 3. Multiplicado isso aqui, você vai encontrar 8,16 vezes 10 a menos 6 do metro cúbico. Cúbico, não se esqueça, porque nós multiplicamos 3 unidades de metro. Tá? Então, tendo esses dados, já temos o volume de 1 metro de fita, vamos calcular o volume total de fita nesse cilindro vazado. Então vai ser, veja, πr2h, πr2 vezes h, tudo com 10 a menos 3, porque está falando de metro. Então esse aqui é o volume do cilindro maior, menos πr2, ó, só o que mudou foi de 46 para 40, 2h, h é o mesmo, π e a altura são uma só, vamos botar em evidência. Aí a gente só faz 46 menos 48 ao quadrado, né? Ó, quadrado. E a potência ao quadrado vai ficar com 10 a menos 6, ok? Então, resolvendo isso aqui, na sua calculadora você vai encontrar 33.811 vezes 10 a menos 9 metros cúbicos. Ok, temos o volume total do cilindro vazado. Temos o volume de 1 metro de fita, basta dividir um pelo outro para saber quantos metros de fita nós teremos. Então, comprimento de fita, assim, eu optei por não fazer uma nova solução, colocar como foi na prova, que vocês aprendam como redigir a prova. Você precisa redigir a prova de uma forma legível. Você tem que colocar a sua solução de uma forma que o examinador consiga entender o que você fez. Então coloque em português, não coloque só as contas não, coloque em português, cilindro maior, cilindro menor, volume, comprimento de fita, um dividido pelo outro. Explique o que está fazendo para que a sua solução seja compreendida e você ganhe seu ponto. Então nós temos aqui o volume do cilindro, vou botar aqui, ó, o volume do cilindro. Aqui é o volume de 1 metro, dividir um pelo outro, operou tudo que você tinha que operar aqui, de decimais e tal, etc. Você chega ao resultado 9,53566 metros. Voltemos aqui, ó, dois algarismos significativos. Então, 9,5 metros. Aí você percebe aqui que os dados do fabricante são que esse cilindro tem 9,2 metros. Você achou 9,5. Basta calcular o erro. O erro você deve ter visto na aula de laboratório. Tá? Que anda em paralelo com a aula de física. Então aqui está, né, é a diferença das medidas vezes 100 dividido pelo padrão, tá? Vezes 100 para dar em percentual, 3,26, novamente, algarismos significativos, 3,3. Se você olhar bem em termos de matemática de conta, é uma coisa simples. O ponto importante aqui é você escolher se você vai fazer uma conta mais simples usando volumes ou se você vai fazer uma coisa muito complexa, por exemplo, tentando calcular o comprimento de uma espiral, cujo raio vai sendo incrementado a cada volta, né? Isso seria bem mais complexo do que a gente trabalhar com volumes. E aqui está o ponto, tá? Em que os problemas de Fermi são necessários. Eles exigem a sua criatividade para criar a solução, achar um caminho, porque o caminho não é dado, só o problema é dado. Então, exemplo aqui, ó, quando alguém vai reformar uma casa e vai receber um orçamento, tá? É feito um cálculo de qual é a área do piso para comprar cerâmica, qual é a área das paredes do teto para comprar a tinta, é feito um cálculo do volume dos cômodos para calcular o tamanho do ar-condicionado. Então, esse é um exemplo muito bom em que se faz, em que são feitas várias estimativas. E sempre que você estiver inovando em ciência e tecnologia, você vai enfrentar problemas de Fermi. Por quê?
quando você vai construir um prédio de alvenaria, muitos prédios de alvenaria já foram construídos. Um prédio de concreto já foram construídos. As soluções já estão prontas. Você vai encontrar as soluções, a receita de bolo, como fazer, você vai adaptar. Mas quando você está enfrentando algo que você é o pioneiro, nunca ninguém mandou o homem à lua. Você vai ter que mandar o homem à lua. Nunca ninguém construiu um reator nuclear. No caso, o Fermi foi o cara que construiu o primeiro reator nuclear demonstrativo, experimental, né? Ele não era de produção de energia realmente, né? Mas o primeiro reator controlado, reação nuclear controlada, foi o Fermi que fez. Então, os problemas de Fermi mostram o caminho para os avanços em ciência e tecnologia. É a criatividade para fazer surgirem novas tecnologias, novas explicações a serem testadas. Muito importante, os problemas de Fermi. Ok? Isso posto, fizeram o seu primeiro problema de Fermi. Chegamos à última telinha do vídeo, como sempre, lembrando que no vídeo anterior, por eu ter falado o número 2018 antes de citar, eu acabei pronunciando 88, não é isso, tá? Então, vamos lá. Nossa bandeirinha, sem partido de todos nós, desde 1889, ok? Pecado mortal do calouro, achar que o YouTube vai salvá-lo na véspera da prova, de maneira nenhuma. Você pode cair na gargalhada de alguém que pensar nisso. Esses são os livros, compre os livros, estude pelos livros. Em especial esse aqui, neste momento. Eu vou colocar aqui o link para uma playlist de 18 problemas de Fermi resolvidos. Ok? Muito obrigado e até o próximo.